Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo a todos os guerreiros aí, excelente fim de semana, um fim de semana de muita paz, muita saúde, muitos momentos de alegria e descanso para todos vocês aí, recarregando, né pessoal, as energias, as baterias aí para chegar na semana arregaçando, né. Pessoal, começando aqui já esse podcast aqui, já pedindo desculpa, falei que Xerxes voltou para a Pérsia. Na verdade, pessoal, Xerxes voltou para a Pérsia depois. Ele estava se preparando realmente, ele desistiu. Ele estava realmente cansado já das derrotas sucessivas, uma atrás da outra, das suas frotas persas para Esparta, né, e os outros gregos. Então ele já estava pensando em desistir, já estava realmente desmotivado, até que ele conheceu Efialtes, né, pessoal? Uma vez que ele conheceu Efialtes, aí sim ele pôde realmente invadir e atacar os espartanos pela estrada que ele conhecia e cercar os guerreiros espartanos. E Esparta ficou sabendo disso antes, né? Através do Daxus lá no filme, lá, como vocês ficaram sabendo. Eles tinham vários mensageiros, espiões, enfim, essa coisa toda aí. Mas isso só prova o quê? Já fazendo uma reflexão aqui, já emendada com a reflexão do último podcast, inclusive. Quem continua, pessoal, na luta, uma hora ou outra acaba surgindo uma vantagem, concorda? Uma oportunidade. E Efialtes foi essa oportunidade de Xerxes, né? Se ele tivesse indo embora antes, né, teria virado as costas aí para essa oportunidade aí de conhecer Efialtes. Então, guerreiros, por mais que o seu caminho esteja difícil, por mais que a sua luta esteja pesada, continua firme, faz o seu melhor, muda a estratégia, descansa, mas vai para frente, que uma hora realmente você vai ser abençoado aí. Realmente tem hora que o caminho se abre, a informação chega, a informação correta, ou seja uma informação, seja uma pessoa, seja um local, enfim, um insight, que as coisas viram a chavinha e as coisas mudam e as coisas melhoram, graças a Deus. É isso aí, pessoal, já fica a primeira reflexão aqui do podcast. Bom, vamos continuar, e esse capítulo aqui realmente é o capítulo de Leônidas, e fica falando de Leônidas aqui, né, pessoal, mas fica enrolando, não fala do rei. Mas agora nós vamos entrar aqui mais a fundo aqui e vamos começar a falar do rei Leônidas. Afinal de contas, o capítulo é dele. E o pessoal enrola demais aqui, né, no livro aqui, me enrolaram e automaticamente estou enrolando vocês. Peço desculpa. Efeito cascata, né? Bom, Fidipides, ele se sentou, né? E aí o Cláudio se levanta lá no teatro e ele fala assim: ó, pessoal, agora nós vamos começar a falar do rei Leônidas, né? E antes da gente falar de rei Leônidas, a parte mais dramática, né, de Termópilas, enfim, eu gostaria de fazer gostaria que o relato dessa batalha, né, o Eurícrates falasse mais sobre isso, né? Afinal de contas, Leônidas é uma figura heróica que chegou até vocês por meio de relatos fantásticos das histórias que envolvem os 300 de Esparta, né? Então, acho que nada mais justo do que Eurícrates, né, falar um pouco sobre o rei. Afinal, por que Eurícrates? Porque o bardo que tocava a harpa, ele pediu justamente para o bardo, porque afinal, ele conheceu pessoas que disseram ter relação com os participantes desse conflito, pessoal, né? O bardo terminou a canção que ele estava dedilhando, né? Deixou a lira num canto ali, né? Eu falei harpa, mas na verdade é lira, não sei se é a mesma coisa. Tem até que estudar isso depois, viu? E olha que eu mexo com música, hein? Lira, harpa, eu não sei se é o mesmo esquema não, mas eu acho que deve ser mais ou menos o mesmo esquema, né? E ele realmente, veio de uma família, ele tinha parentes, né, que conheceu o Leônidas. Então ele vai falando assim, ele já começa falando: olha, meus amigos, é uma honra poder falar com vocês dessa extraordinária figura que é o rei Leônidas de Esparta, exatamente. E aí ele explica o seguinte: olha, muito do que eu aprendi, né, sobre esse rei há uns 50 anos, quando, como ainda um jovem bardo que eu era, né, eu praticamente percorri todo pela Peloponneso ali atrás de material para compor as minhas canções. E automaticamente, para compor as canções dele, né, ele foi se abastecendo de várias histórias, né?
E aí ele fala que numa dessas viagens, né, ele encontrou 2 mercadores espartanos chamados Labotas e Procles. Como que quase todos os espartanos daquela época, eles eram pessoas muito azedas e amargas. Pessoal, isso aí realmente faz parte da personalidade do espartano no geral. Eles eram frios, eles eram secos, né? Eles falavam muito pouco, aqui vai inclusive falar um pouco disso. É como se fosse com pessoas de fora, eles tinham realmente um preconceito, eles não davam papo. Eles se achavam realmente superiores, né? Eles riam, contavam piada entre eles. Agora com pessoas de fora o tratamento era frio. O tratamento era realmente bem rude, bem azedo mesmo, cara fechada mesmo, né? E é o que eu falei, teve um vídeo que eu falei aqui no nosso canal Espartano da Vida Moderna sobre o modo Spartan e o modo normal. Então esse modo normal, esse modo mais carinhoso, de sorriso, de abraço, mais sentimental, né? Ele ficava ali para a família, para os espartanos ali internamente. Agora de Esparta para fora, pessoal, era o modo mais guerreiro, né? Cara fechada, poucas palavras, poucos amigos, né? O lado social do espartano nesse ponto ele era bem limitado assim, né? Eram pessoas parecendo mais bicho do mato, mais feras, né? Animais do que homens de verdade, assim, né? Nesse sentido. E aí eles falam, olha, eles quase todos daquela época eles eram pessoas azedas, amargas, pois não admitiam ver sua pátria, outrora tão orgulhosa, cair na desgraça da decadência. Aqui já foi um período, né? Que ele conversou com esses descendentes lá de Esparta, mas que Esparta já praticamente já estava destruída, né? Mas mesmo assim ele fala assim, ó, apesar de tudo, né, como eu sou Eurycrates, eu toco lira, né, eu mexo com música lá, sem querer, eu fui amolecendo esses caras, né? Então acabou que mesmo assim eles conseguiram ser simpáticos, pelo menos o suficiente para chegar e sentar e tomar uma comigo, né? Entre uma caneca de vinho e outra ali, né? E aí eu consegui me abastecer de algumas histórias ali, né? Então ele conseguiu quebrar o gelo com esses espartanos. E aí foi assim que ele soube, né, que o bisavô de Labotas e o de Procles, né, foram 2 dos soldados que acompanharam Leônidas. Aí pessoal, eu tô vacilando aqui na história de novo, tô ficando maluco. Eu falei que o Eurycrates tinha parentes lá que era de Esparta. Na verdade ele conheceu esses 2 rapazes aqui espartanos, e esses sim tinham parentes antepassados, né, que lutaram ao lado de Leônidas. E aí ele fala, olha, são 2 soldados que acompanharam Leônidas, inclusive, né, que foi o bisavô, né, o bisavô de Labotas e Procles, né, e o bisavô de cada um deles que acompanharam Leônidas na época, quer dizer, o parentesco aí. Bom, continuando, após a ocorrida em Termópilas, né, seus bisavós, suas bisavós, no caso, mulheres, contavam para os avós a história do conflito, né, e não se cansava de dizer que nunca mais houve um rei como Leônidas. Quer dizer, pessoal, realmente o negócio, a imagem, a figura, o feito de legado de Leônidas realmente foi muito divulgado mesmo, né? O rei de Esparta, ele era cabuloso mesmo, a história parece realmente que foi real mesmo, não tinha como contestar com tanta gente falando, né? Então aí ele parou um pouco, o velho parou um pouco uns instantes ali para tomar fôlego, né? Todo mundo estava prestando atenção. E aí ele continuou, olha, explicando mais quem era Leônidas, né? Vamos falar de Leônidas, então vamos explicar direito aqui. Ele era conhecido como rei Leônidas I. Era o 17º rei da linhagem agíada, né, de Esparta. Ficou 11 anos no trono espartano, que assumiu como sucessor legítimo de seu irmão, que era chamado Cleomenas I. Esses 2 eram filhos de outro rei espartano, chamado Anaxandrias II. Todos eles regentes que eram incumbidos de ir para o combate. Anaxandrias, inclusive, ele acreditava piamente ser descendente direto do mito Heracles, que no caso, pessoal, aqui é a mesma coisa de Hércules, da mitologia grega aí, como é conhecido no mundo romano. E
Essa questão, pessoal, dos espartanos ser descendentes do Hércules, né? Hércules, pra quem não sabe, é uma figura da mitologia, né? Que o bicho é forte demais, muita força, bruto, né? E é a força sobre-humana, filho de, acho que ele é um semideus, se eu não me engano. E o fato é que eu já falei sobre isso, né? Dos espartanos no geral, né? Serem descendentes dos dórios, e os dórios, ou dóricos, né? Acreditavam realmente ser descendentes deles, né? E aqui eles foram até mais específicos, não, é o pai de Leônidas que está falando. O pai de Leônidas acreditava ele realmente ser ter um parentesco ali mais direto com Hércules, né? Pra você ver o orgulho e o ego espartano, como é que era gigante, né? E aí ele foi explicando mais. Leônidas se casou com a sua própria sobrinha, que era a rainha Gorgo, né? Que se tornou sua esposa 8 anos antes da sua partida para Termópilas. E aí, o Festival da Carneia, que é consagrado a Apolo, impediu que ele fosse para a batalha com seu exército. Todo mundo já sabe dessa história, né? E pessoal, lembrando aqui foi mais específico, eu achei interessante isso, porque eles falam que os espartanos cultivavam vários deuses. E nesse caso específico aqui, o Festival da Carneia foi justamente para fazer uma homenagem para o deus Apolo. Se eu não me engano, acho que é o deus do sol. Teve até uma aparição, teve até uma estátua dele também no filme de Troia, com o Brad Pitt lá. Tenho quase certeza também que é o deus do sol. Eu não tenho que atualizar meus conceitos ali de mitologia grega, mas eu tenho quase certeza que é. Bom, se não for, vocês pesquisem no Google aí também. Vai querer tudo de mão cheia também, né? Entendeu? Já tô falando do livro aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem aprofundar mais o conhecimento aí, o Google tá do lado aí, né? Essa juventude de hoje, pessoal, né? Vamos ser sinceros, vocês estão com muita facilidade para achar as coisas, né? Antigamente não, na época não, vocês tinham que ir na biblioteca, pegar os negócios, catar os livros, não tinha aquela função de pesquisar, né? Você tinha que ler o livro quase todas as vezes para pegar um capítulo, era horrível. Bom, continuando aqui, pessoal, tô perdendo o foco aqui, vamos perder o foco não. Bom, resumindo, aí eu falei aqui do deus Apolo, que foi o motivo do Festival da Carneia, motivo que Leônidas não conseguiu levar a guarda não conseguiu levar o exército todo de Esparta, só levou a guarda pessoal, né? E falando também, além, é claro, do fato de ter recebido uma mensagem do oráculo de Delfos, isso também está no filme 300, tá, pessoal? Que predizia que Esparta poderia ser salva pelo sacrifício de um rei descendente de Hércules. Esse, segundo dizem, foi o principal motivador do rei. Quer dizer, pessoal, Leônidas se suicidou em Termópilas, mas não foi uma coisa à toa. Ele recebeu essa profecia. Os espartanos, como eu já falei aqui, eles acreditavam muito nessa questão do oráculo de Delfos. Eles levavam isso muito a sério. Era como se fosse uma bola de cristal e ali era a verdade absoluta. Então, uma vez que falou assim que Esparta poderia ser salva com a queda de um rei espartano, né, e que esse rei era descendente de Hércules, Leônidas se encheu de orgulho e falou: só pode ser eu, né? Então, além dele não ter medo de morrer, além do sacrifício pela Grécia, né, até tem outros historiadores que combatem isso, né, que ele não foi lá para salvar a Grécia, no fundo ele foi lá para salvar a própria Esparta, né? No fundo, os espartanos eram muito egoístas para pensar em outras tropas da Grécia. Eles não estavam nem aí, para falar a verdade. Eles queriam salvar Esparta, mas automaticamente, salvando Esparta, iam salvar a Grécia. Não tem como falar, né? O objetivo era segurar realmente a frota de Xerxes ali, mas para quê? Para a própria Esparta estar melhor para combater eles. Eles só pensavam em Esparta, é individualismo mesmo, é egoísmo mesmo. Fiz meu último vídeo aí sobre egoísmo, inclusive, né? E vingança, egoísmo e vingança aí, até peço para vocês assistirem aí, acho que ficou bacana, ficou uma outra forma da gente abordar esse tipo de assunto. Mas resumindo, os espartanos não estavam olhando para ninguém, né? No fundo, e aí tem esse orgulho, esse ego espartano, pô, eu vou lá porque tá predestinado um rei espartano morrer em prol de Esparta, né? Então era assim, meio que assim, ó, é como se você estivesse conversando diretamente com um anjo de Deus. Se Deus está falando para mim que eu tenho que suicidar, eu vou muito mais tranquilo, né? Eu não vou com medo, eu vou mais de boa. Tem muito dessa questão aqui, né? Bom, e aí eles vão falando o seguinte, esse segundo disso foi o principal motivador do rei, foi a principal motivação de Rei Leônidas, né? Então eles
também conta que no total, né, dos 300 de Esparta, só nos primeiros dias, nos 3 primeiros dias, pessoal, os espartanos eles mataram mais de 20 mil persas. Gente, é coisa demais. Eu não tô falando de 20, eu não tô falando de 200, eu não tô falando de 2.000 não, pessoal. Eu tô falando de 20 mil homens em 3 dias. Cara, é coisa demais. É muito negro morrendo. Então, assim, realmente vai falar que não é? Não tem como não falar que não é. Esparta realmente era uma máquina de guerra, assassina, destruidora. Você tá aí doido, foi muita vida que ceifaram aqui nesses 3 dias, né? E aí eles vão falando o seguinte, ó. Antes que o Mestre Fiz de Pizza aqui conte como é que foi o episódio aqui da traição, né? Vale lembrar, né, sobre 2 ditos sobre Leônidas. Que sua estratégia poderia ter sido mais bem sucedida se tivesse encontrado mais pessoas simpatizantes da sua causa. Realmente, pessoal, alguns exércitos fugiram, outros exércitos, né, como o de Tebas mesmo, já não estavam querendo lutar junto com os espartanos, aquela rivalidade ateniense, então assim, para eles ali era incômodo, né, se juntar para combater alguém de fora. Meio que assim, você tinha que deixar sua rivalidade de lado em prol de uma coisa maior, mas ninguém estava fazendo aquilo ali satisfeito, feliz. Então muita gente que poderia ter colaborado mais e aumentado mais o exército ali de Esparta, né, e dos outros 7 mil gregos que estavam juntos ali, poderia ter sido muito maior, né, mas não foi, né? E também por causa que todo mundo detestava Esparta. Como eu falei, os espartanos eles se achavam superiores, os espartanos conquistavam na marra, na tora, né, matavam mesmo, todo mundo tinha medo, né, de Esparta. Então assim, eles eram muito mal vistos, pessoal, a verdade é essa, ninguém gostava de estar perto de espartano ali não, eles eram mal vistos mesmo, né. E eles falam o seguinte, no 3º dia do conflito, né, haviam 2 espartanos que tinham sobrevivido ao confronto. Um deles chamado Aristodemo, pessoal, eu fiz um vídeo dele aqui no canal, né? Eu coloquei como Dílios, que fez o filme 300, contando a história dele, contando vários nuances dele aí, sobre a questão de ter se arrependido e depois, né, ter recuperado sua honra. Ele sofreu um machucado no olho, realmente isso aconteceu, ele sofreu um machucado no olho, como a mesma coisa do filme 300, né? E ele foi enviado de volta para Esparta com os aliados que sobreviveram por ordem do rei Leônidas. Então assim, o seu companheiro era Eurito, né, que voltou à frente de batalha. Embora tivesse uma infecção que o deixou cego, ele morreu por lá. Esse era o espírito espartano. O cara tava com infecção no olho ali, não tava enxergando direito, mas o cara foi pra guerra, meu amigo. E foi pro meio do pau, entendeu? Ele ia ficar lá atrás da pedra, cuidando do olho dele, se reclamando que não podia enxergar. Ele não tava nem aí, pessoal. A mentalidade espartana era essa mesmo. Amarrou mais ou menos ali, tava vendo vulto, foi dando espadada nos vultos mesmo, morreu, mas morreu com honra, com glória, feliz, né? Cumpriu o propósito dele, né? E Aristodemo, né, ele se redimiu, né, por assim dizer, ao lutar com dedicação quase meio que suicida na Batalha de Plateias, quando voltou para casa com a honra restaurada, né? Porque eu já, se vocês pegarem esse podcast aí, acho que eu posso até deixar o link, vou deixar o link aqui, tá, pessoal? O podcast que eu falo de Dílios, né, e falo sobre a vergonha, né, que ele sentiu de ter, apesar de ter sido mandado pelo rei Leônidas voltar, né, ele se sentia muito infeliz e inferior de não estar junto com os amigos, né, com os companheiros de batalha ali, morrer junto com os espartanos. E aí ele ficou muito chateado e ele foi zombado por isso lá em Esparta, pelas mulheres, pelos homens, né, por não estar junto com o rei ali, por não estar do lado do rei ali, na hora da morte, né. Mas foi por causa de uma ordem do próprio rei, né. Então como é que ele vai desobedecer o rei também, né? Tem esse lado, né, complicado, né, a situação dele. Então, eles falam que além desse Eurídice, né, que estava com infecção no olho, o Aristodemo ele tinha ainda um segundo espartano, né, que foi poupado por Leônidas, que chama Pantites, né.
Este foi enviado até Tessália para conseguir reforços. Leônidas queria mais reforços, pediu para ele ir até Tessália para caçar mais gente. Só que quando ele voltou para as Termópilas, os espartanos já tinham morrido já. E aí o que ele fez? Na hora que ele viu que o exército espartano ali já tinha morrido, ele pegou e se enforcou, né? Porque ele achava uma desgraça viver, né? Sem poder ter lutado junto com os demais ali, né? Sem poder ter morrido junto com os demais, ter dado sangue ali por Esparta, como os outros fizeram. Então ele achava uma vergonha ele estar vivo ali no campo de batalha, né? Principalmente por código de Esparta, né? Volte com seu escudo ou sobre ele. Então se ele voltasse vivo também, a vergonha de voltar vivo, então ele preferiu suicidar. Olha que loucura, né, pessoal? Loucura mesmo, Esparta é cheio de loucura, né? Bom, e aí o bardo vai contando o seguinte, ele voltou para a plateia e perguntou, olha, alguém aqui sabe me explicar o que significa o termo lacônico? E aí os estudantes começaram a trocar ideia entre si, né? Não demorou alguns minutos, eles falaram, olha, um homem lacônico é aquele que explica por poucas palavras, né? E aí o bardo ficou satisfeito, e de fato é, né? O próprio termo vem da Lacedemônia ou Lacônia, outro nome que é dado para Esparta, né? E esse era uma característica da maioria dos espartanos. Ele vai explicando aqui que ele mesmo, para conseguir essas informações sobre o passado de Leônidas, ele teve que puxar muita conversa, encher o saco ali, né, do Labotas e do Prócles, para eles, né, soltar essas informações, né? Foi embebedando os caras literalmente aí para conseguir puxar alguma coisa, porque os espartanos realmente, eles são muito fechados, eles falam muito pouco. Vejam só, mesmo em período de decadência, os espartanos ainda usavam o nome dos antigos reis para batizar suas crianças. E aí eles foi explicando isso também, né, por causa dessas lendas de Esparta. E o mesmo acontecia com esses chamados ditos populares, que tanto ficaram conhecidos, né, dos quais muitos são atribuídos a Leônidas. Bom, pessoal, aqui a gente termina já, esse podcast foi grande, e a gente já começou agora a entrar em Leônidas, né? E a reflexão que fica é o seguinte, pessoal, de Pantítis, de Aristodemo, a vergonha, né, pessoal? A vergonha, a frustração, né? A questão da honra, como é que isso era muito sério dentro de Esparta, né? Eles preferiam morrer, se enforcar, tirar a própria vida, né, do que viver com a vergonha de não ter dado o melhor, de não ter morrido lutando. Então é uma reflexão que fica para a nossa própria vida. Eu sempre falo isso aqui nas minhas reflexões e isso é muito certo. Na nossa vida, pessoal, o sofrimento vai vir de qualquer jeito. Ou você vai sofrer para alcançar algum objetivo na sua vida, ou você vai sofrer por não ter feito nada, ou você vai sofrer de arrependimento, de frustração. Então, pessoal, vamos arregaçar as mangas, né? E com a força que a gente tem, com os recursos que a gente tem, sem dar desculpa, sem ficar de mimimi, pessoal. E vamos pra cima, falante. Vamos pra cima. Vamos tentar ser alguma coisa na vida. Morra no meio de um projeto, mas não morra sem estar com as mãos sujas ali, né? Arregaçando as mangas ali, tentando fazer uma coisa bacana nesse mundo aí. Seja pra você, seja pros outros, enfim. Trabalhando, pessoal, sendo produtivo em atividade, pessoal, né? O ser humano que aposenta, falando agora pros velhos mesmo, tá? Falando pros velhos, os velhos que aposenta, que não quer saber mais de nada, né? Que para de ser produtivo, que para de ter um propósito na vida, que para de ter um legado, ou os ricos aí também, que fica rico aí, né? Já conquistou tudo aí, e perde o propósito, perde a missão. Fica com depressão, pessoal. Eu já trabalhei em hospital psiquiatra, eu sei que fica, entendeu? Você perde um propósito, você perde a dignidade. Então eu falo pra você que tá aposentado aí, começa uma atividade, começa um hobby novo, começa um esporte, começa uma atividade cultural, começa a fazer tricô, sei lá, se vira, mas entra em atividade, seja útil pra sociedade, seja útil pro mundo. Ah, você já conquistou, você que é rico aí, você já conquistou tudo que você queria. Beleza, agora passa esse conhecimento para frente, ajuda outras pessoas a chegar no seu patamar também, entendeu? Divide isso aí, isso é ser cristão, isso é ser uma pessoa boa pro mundo, isso é deixar um legado, isso é ter uma motivação forte e bonita para viver, pessoal. Essa reflexão é que fica aí, né? E claro, sobre o termo lacônico, né, pessoal? Os espartanos falavam pouco, eram sucintos, mas falavam as coisas certas. Já falei que eu tenho muita dificuldade de ser como os espartanos nesse sentido. Mas o que deveria ser certo mesmo. Afinal, pessoal, a gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, a reflexão e o conselho é para a gente tentar ouvir mais as pessoas,
né? Ouvir mais o lado do próximo, entender melhor, compreender e falar menos, falar na hora certa, né? Falar realmente aquilo que precisa ser dito, né? E esse conselho eu tô dando para mim mesmo, porque eu sei que às vezes tem uns vídeos meus que fica muito prolixo, né? Então eu até peço desculpa para vocês. Bom, pessoal, e essa aí a gente fecha aqui esse podcast de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E mais uma curiosidade também, o podcast 60 foi o podcast que começou falando sobre o capítulo de Leônidas. E, por curiosidade, 60 anos era a idade do rei Leônidas naquela época, tá? Quando ele foi para Termópilas. Então, podcast 60 anos de Leônidas, encaixou bonitinho, encaixou bacana, achei que era interessante falar essa curiosidade para vocês aí. Bom, pessoal, curtiu? Manda aquela bicuda espartana no like, manda um arru no sininho, manda um arru no comentário aí, comenta aí, né? Compartilha esse vídeo para quem você curte aí. E principalmente, pessoal, manda um smash de inscrição aí, você que não é inscrito no canal, né? Você que gosta de cultura grega, cultura espartana, desenvolvimento pessoal masculino, né? Desenvolvimento pessoal para a vida, espiritualidade, superação, motivação. Nós estamos juntos, espartamos juntos. É isso aí, guerreiros. Excelente final de semana para vocês aí. Arru!